TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Bem, o tema de hoje é o Evangelho de Paulo. Por que digo o Evangelho de Paulo? Poderia também dizer a revelação do Evangelho de Paulo. É que este Evangelho traz a luz. E ao mesmo tempo traz uma tremenda perseguição, porque como é a verdade ao lado da mentira, então todos aqueles que representam este Evangelho comigo são perseguidos por todos os lados. Por exemplo, vejam o que Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Ele diz: pelo qual assim mesmo padeço isto, eu sofro estas coisas, porque ele diz, mas não me envergonho, porque eu sei a quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito para aquele dia. No versículo 13 ele diz: retém a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e amor que é em Cristo Jesus. Retém a forma das sãs palavras. Por que ele diz retém a forma das sãs palavras? Porque havia algumas que não eram corretas. Jesus de Nazaré disse palavras ou pronunciou palavras que para este pacto não são saudáveis. Para o seu tempo, claro, tudo o que ele dizia era saudável. Mas, por exemplo, uma vez ele disse: assim orareis a nosso Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, porque ainda não tinha vindo, mas agora veio. Livrai-nos do mal, porque não tínhamos sido libertados, mas depois de ter morrido, livrou-nos do mal. E assim por diante, muitas palavras que ele usou e que agora não são sãs palavras. É por isso que aqueles que imitam Jesus de Nazaré, porque cometem erros graves. Por exemplo, antes de morrer, podíamos dizer aleluia, como disse Davi. Mas depois de ter morrido, agora o Espírito que habita no crente grita: Abba, Pai, não pode gritar aleluia. Por que se vê em tantos evangélicos a usar a palavra aleluia? Porque eles não estão usando as palavras sãs do Evangelho. Tudo o que falamos. Ao crescer na graça, ele está saudável porque está depois da cruz, depois de ter ressuscitado. Por exemplo, não se pode dizer Deus vos abençoe, como já repetimos tantas vezes e não nos cansamos de repetir. Porque quando ele estava, não tinha abençoado. Quando morreu, abençoou-nos com todas as bênçãos. Portanto, há muitas coisas. Por isso disse aos apóstolos, disse-lhes: olhem, estas palavras, não levem estas palavras para o caminho dos gentios, porque estas palavras eu digo porque ainda não fui para a cruz. Mas, quando eu for para a cruz, as coisas mudam. Já não podeis usar estas palavras, porque não são válidas para esse tempo. Por isso, este evangelho traz uma tremenda perseguição, porque fala-se de maneira diferente. Por exemplo, eu estava a escrever aqui as coisas que nós compreendemos por causa dele, porque fomos iluminados com o Evangelho de Paulo. Lembrem-se, nem todos os que se dizem cristãos hoje são cristãos. Se ele ainda abraça a doutrina dos apóstolos, não é cristão. É judeu, está no judaísmo. Em Efésios 1:13, fala sobre o que é o batismo no Espírito Santo. As únicas pessoas que são batizadas no Espírito Santo são os membros do Crescendo em Graça. Não há nenhuma outra pessoa que diga que sou batizado no Espírito Santo porque fala sem sentido. Não, vejam como diz, versículo 13. Nele também vós tendo. Reparem como começa o batismo no Espírito Santo. Tendo ouvido a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Neste caso, o evangelho da incircuncisão, não a Bíblia inteira, embora a Bíblia seja verdadeira, mas tendo ouvido a palavra da verdade nesta dispensação, é o evangelho de Paulo. Ele diz: tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação,
e tendo crido nele, olha o que aconteceu. Você foi selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso vemos alguns evangélicos dizerem: quantos têm a promessa do Espírito Santo aqui? O que ele está a perguntar é: quantos falam noutra língua? Quantos falam? E depois, se não falarem assim, então venham para frente e nós oraremos por vocês para que recebam a promessa. E assim, esse é um espírito de confusão que está em todas as igrejas. Essa é a Babel dos dias modernos, onde Deus confundiu suas línguas na Torre de Babel. Agora ele os confundiu aqui, onde Pedro e os 120 no Pentecostes, porque eles não estavam alinhados com a aliança. Deus enviou para lá uma confusão. Bem, até parecia que estavam bêbados. Mas Lucas escreveu assim: mas eu confio no Evangelho da verdade. O que o apóstolo Paulo diz é o mais importante para mim, porque ele é o arquiteto especialista. Não me interessa se vocês constroem casas, inventam e medem como vocês medem ali. Mas Paulo tem as medidas do arquiteto especialista. Se queres uma casa espiritual bem construída, direita e de acordo com todas as leis, tens de ir ter com Paulo. Não é o que Pedro disse, não é a questão da circuncisão. Eles mentem. É como o caso de Ananias e Safira. Parece que Pedro foi e pegou numa katana e disse que era o Espírito Santo que os matava por terem mentido ao Espírito Santo. É uma mentira de Pedro. Bem, vamos lá, não é essa a ideia. Diz outra verdade. Um pedaço de pão, olha, a chamada hóstia, aqui tens o corpo de Cristo, e começas a engoli-lo. Ficamos todos místicos, pensando que estamos a engolir o corpo de Cristo, e depois dão-nos um sumo de uva. Ou um copo de vinho, no que quer que vos deem, aqui está o sangue, que é o sangue da aliança. E depois começa a tremer. Ah, eu sou. E depois molham-nos. Pareces um imigrante. Molham-te como se tivesses atravessado um desses rios, passando de uma fronteira para outra. Eles colocam-nos, afogam-nos no batismo, como afogaram aquela criança, aquele padre que a manteve mais tempo do que devia, e a criança afogou-se. São estes os rudimentos da doutrina de Cristo. Reparem que ela não sai. Não se sai disso até se ouvir o Evangelho da verdade. Se não vai a qualquer igreja por aí, todas elas te baptizam com água. Todas elas têm um rito, todas elas têm... Ah, e depois dizem que eu sou um líder de uma seita. Ele é o líder de um culto e depois acusam-nos de sermos um culto satânico porque eu ensino a verdade do Evangelho. Porque eu não ensino o que eles ensinam porque eles têm um falso Evangelho. Portanto, somos considerados falsos, por muitos lugares por causa disso, porque ensinamos a verdade de acordo com o arquiteto especialista. Portanto, esta coisa de ser batizado, de se molhar e comer pão e beber sumo de uva, tudo isto é um disparate. É por isso que Paulo diz, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Quem é que a revela? O Evangelho de Paulo. Todas as igrejas, repito, todas as igrejas do mundo estão perdendo tempo dizendo: esta semana é a semana da ceia do Senhor. Preparem-se, porque esse é o termômetro para que os pastores pentecostais e evangélicos digam: olha, fulano não foi à frente para tomar a ceia do Senhor. Fulano não veio à frente. Ele está mal, ou está brigando com a mulher, ou voltou a beber, ou voltou a fazer alguma coisa errada. É esse o termômetro deles. É assim que eles nos medem. Bem, isso são rudimentos. Falamos do batismo no Espírito Santo, dos rudimentos da doutrina de Cristo. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 2 no verso. Primeira letra, versículo 6 em diante. Isto é importante porque ele está a falar do que vai acontecer em breve, a transformação. O versículo 6 diz: porém falamos sabedoria entre os que têm alcançado maturidade. Estes são os que estão iluminados, porque os coríntios não tinham atingido a maturidade. Ele diz que aqueles que tinham atingido a maturidade, mas ele diz, e sabedoria, não deste século. Quer dizer, não é de Moisés.
não é a sabedoria da lei, nem dos príncipes deste século, ou seja, os apóstolos eram os príncipes daquele século, que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. É esta a sabedoria de que vos falo, a sabedoria oculta que nunca ouviste antes. Que quando a ouviram pela primeira vez, ficaram chocados, com certeza, porque é o que estava escondido, é o que traz paz, é o que tira o vosso medo e veem a vida de forma diferente e acordam no dia seguinte e de repente olham para fora e veem que há árvores. Dizemos como as árvores são bonitas. Olha como são bonitos os pássaros no céu. Costumava viver tão aborrecido que nem nos apercebíamos disso. E começamos a estar gratos pelo que temos. E depois começamos a dar graças. Meu Deus, obrigado. E começamos a sentir-nos jovens porque todo aquele peso nos foi tirado dos ombros. Depois diz a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Antes bem, como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que lhe amam. Bem, muitos de vós escrevem-me, apóstolo, como é que isso vai ser quando chegarem os novos corpos? Como é que vai ser? Como é que nós vamos funcionar? E estão a ver, nem tudo me foi revelado. Lembrem-se de que sou um vaso de barro e dependo de ser revelado, que o Espírito que está em mim, a mente de Cristo que vos revela. Eu dependo dessa manifestação para trazer alimento para a igreja. Mas diz coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem veio cá acima. Deve ser uma coisa maravilhosa. Que Deus tenha esperado tão pacientemente, tantos milhares de anos. Não é para vos trazer algo de baixa qualidade, como se costuma dizer. Não é para vos trazer uma Disney World de bonecas. Isto é algo maravilhoso. Confio que é algo maravilhoso. Olha, é diferente desta vida. E esta vida não é assim tão má. É boa, não é? Divertimos-nos, participamos, desfrutamos. Se este for melhor, já está a ganhar. Além disso, depois dessa nova vida se manifestar aí, nem sequer tens de receber sem limite, mas com limite. Mesmo a 100%, o que for melhor do que esta, porque vamos ter corpos transformados. Isso é um negócio, tudo a nosso favor. Então, estamos a falar de algo maravilhoso. Sabes o que dizem os evangélicos? Não, que quando estivermos lá, vamos andar em ruas de ouro. E o que mais? Bem, o mar vai ser cristalino e Jesus Cristo terá aqui uma cinta de ouro de 24 quilates. E há os elevadores serão feitos de diamantes. E os quartos serão de mármore, todos brilhantes com rendas de diamantes e pedras preciosas. Para que queres isso, bendito? E depois sonham que são pássaros. Sonham com uma vida espiritual ridícula, onde têm asas e voam por aí, e se levantam de manhã. Espírito número tal e tal, levanta-te. Glória a Deus. Glória a... Ei, eles têm uma mente tão limitada para pensar que este vai ser o reino e esta vai ser a cidade que nos espera. Por isso, o que eles fazem é sonhar com aves grávidas no ar. E ainda nem sequer o esperam, porque ainda estão à espera da vinda do Senhor. Não sei o que é que eles vão dizer ao Senhor. Vão dizer, Deus te abençoe, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Imagino que vão começar a gritar aleluia. Toda a gente. São todas palavras que não são palavras sonoras. Verá que estão a dizer disparates. Porque é assim que eles falam agora nas congregações. Por isso o Senhor esclarece-nos todas estas coisas,
A outra coisa que é muito importante, a grande nuvem de testemunhas. Sabem o que elas pensam, como já falámos antes. Mas que conforto saber que quando um abençoado sai do corpo, olha como diz em Hebreus, assim diz claramente o Senhor. Versículo 1. Portanto, nós também, tendo em nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que temos adiante. A grande nuvem de testemunhas. Bem, quando você vê um evangélico e ele diz, olha, fulano morreu, ele está nas profundezas do inferno, nas chamas ardentes, porque ele era mau. E para onde é que este vai? Bem, este deve estar no purgatório, a tirar as pequenas coisas que não conseguiu aperfeiçoar lá embaixo. Coisas ridículas que não têm nada a ver com este reino. No entanto, sabemos que quer sejam do segundo ou do terceiro despertar, se uma pessoa deixa o corpo, vai para a grande nuvem de testemunhas. Para onde vão os eleitos do Senhor? Os que partem ou morrem antes do tempo. Mas que consolação para a vossa família, para aquele parente querido que amaste-o tanto enquanto ele estava no corpo, que sabes que ele está a ouvir, que está a ser educado. Que maravilha saber da grande nuvem de testemunhas. Bem, e a próxima coisa é, para além da nuvem de testemunhas, é segunda carta a Timóteo. Como é maravilhoso este evangelho no versículo 9 diz. Capítulo 1, versículo 9. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, mas que agora tem sido manifestada pela aparição. Essa aparição teve lugar ali, a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual tirou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e professor dos gentios. Então, o apóstolo Paulo, com esse evangelho, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Tem memória em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz que, estando nós mortos no pecado, nos vivificou juntamente com ele. Este evangelho traz à luz a vida e a imortalidade. Explica-vos por quê? Por causa da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora reparem que essa aparição trouxe vida e imortalidade. Mas essa segunda aparição de Jesus Cristo homem é quem lhe explica. O caso de Moisés repete-se. Moisés libertou o povo de Israel, mas foi o seu irmão Josué que deu as explicações, porque ele era gago. Então Josué falou por ele. Foi uma dupla coisa, pois repete-se na história. Jesus Cristo apareceu para remover, para tirar o demônio do caminho, para tirar o pecado, para trazer a vida e a imortalidade. E aí, mas isso não se sabia, porque até hoje os evangélicos ainda dizem que se pode perder, continuam a dizer que o diabo pode apoderar-se de nós, que pode possuir-nos. Quer dizer que mesmo Jesus, quando trouxe à luz a vida e destruiu ao diabo, isso não se sabia. Agora, quem trouxe isso? O Evangelho de Paulo? Como se sabe agora, pela aparição de Jesus Cristo homem, para explicar claramente a sua igreja e edificar sua igreja. Ele próprio o disse: eu edificarei a minha igreja, edificar sua igreja com o evangelho da graça. Então já somos imortais abençoados na mente. Não fisicamente. Em posição já somos imortais. Em condição estamos anelando a transformação. Vamos dar leitura lá em Filipenses 3, 21. E então aí terminamos com esta conferência. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Diz, o qual transformará, digam comigo, transformará. Digam à pessoa que está ao vosso lado, vai ser transformado. O qual transformará o corpo, não o espírito.
O Espírito já é perfeito. Transformará o corpo de nossa humilhação, porque é um corpo humilhante quando ficamos doentes, quando algo nos dói, quando algo corre mal, quando nos sentimos mal, quando a comida nos faz mal. Vês, isso é humilhante quando tens de pintar os cabelos brancos. Isso humilha. Há uma série de coisas por aí que humilham, não é? Ele diz, o qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória. Pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. A esperança que temos é grande. Enquanto isso, a igreja se alegra vendo a sentença dos ímpios, a sentença da grande rameira. Eu digo que se destrói essa rameira. Todas as escolas estão a fechar. Todos os templos católicos estão a começar a cair, a fechar. Todos os padres começam a sair para a luz. Todos estes evangélicos falsos estão a começar a ser descobertos. Todos estes evangélicos, agora vêm os evangélicos, está a começar com os católicos. Mas agora é a vez de todos esses batistas, pentecostais, evangélicos de todas as classes. Começam a sair nos jornais porque vai se destapar quem são realmente. Porque lá há morte na panela. Vai ser descoberto. Jesus Cristo, homem, assim o diz. Em breve veremos estas coisas acontecerem. Mas tu te mantém firme, porque tu és propriedade privada de Deus. Você foi escolhido para vencer, para sempre viver em vitória. Você mantenha essa confissão, que a sua, a dos seus filhos, a sua está coberta. Por isso essa grande cobertura angelical que está pendente sobre você. Abençoados com todas as bênçãos. Saudações uns aos outros. Até logo. Até a próxima.